Olá, para quem não me conhece, eu sou a Elka Romero. Eu tinha decidido, da outra vez, não fazer mais introduções compridas e eu vou realmente agir dessa forma, mas eu tenho que dizer que de vez em quando eu vou fazer algum vídeo diferente onde eu apareço, mas geralmente eu vou entrar direto no conteúdo, certo? E lá a gente conversa no momento do conteúdo, que são as pinturas no modo digital e no modo tradicional, pinturas de line arts. As line arts que eu costumo fornecer, eu vendo, eu crio line arts digitais, eu forneço para as pessoas que querem, adquirir um bem-estar, construir em si mesmas um bem-estar. Eu ajudo isso. Então, eu já expliquei isso outras vezes e estou só concluindo aqui essas introduções mais longas, e eu pretendo, eu vou aparecer menos, mas eu vou ainda aparecer mais quando eu tiver que ter uma conversa com vocês, tá bem? Então vai ser mais ou as mãozinhas ou aquelas capturas de tela, tá certo? Um abraço fraterno e vamos começar aí a atividade. Essa é uma de minhas line arts e eu vou mostrar para vocês como a gente pode colorir digitalmente essa árvore de Natal. Vamos duplicar essa camada da árvore e aplicar o bloqueio alfa, que vai ajudar a gente a colorir somente na parte que tem o escurinho aí, desse preto, dessas linhas pretas. Eu escolhi esse pincel de pintura na biblioteca de pincéis do Procreate, que é esse programa. Coloquei no tamanho de 100%, opacidade 100%, mas isso precisa ser numa configuração que eu vou mostrar agora de tela. Essa daí, essa largura, essa altura e tudo, porque só esse tamanho de pincel só vai influenciar se estiver na mesma configuração que eu coloquei, configuração de tela que eu coloquei, certo? Então vamos lá, escolhi essa cor, vocês podem escolher qualquer uma que vocês queiram, mas eu escolhi essa daí, esse verde. Foi bem fácil, foi bem rápido, vocês viram, bastou isso, mas agora eu vou criar uma nova camada e colocar máscara de recorte. Por quê? Porque eu quero pintar agora também somente. É uma outra forma parecida com o bloqueio alfa, mas eu quis mostrar, que era uma camada separada. O bloqueio alfa é na mesma camada. Estou escolhendo o pincel. Esse é um pincel artístico do Procreate, do próprio programa, certo? Tá aí o tamanho e a opacidade. E a gente vai, colorir sempre nessa direção que eu estou colocando, embora só vá aparecer no recorte da árvore. Por isso é a máscara de recorte. O recorte da árvore, esse só cobre a área que está a árvore. Com o bloqueio alfa também, só que o bloqueio alfa é na mesma camada, como eu estava falando, E esse em camadas diferentes. A máscara de recorte você faz uma outra camada, e isso faz com que o trabalho seja menos destrutivo. Eu já expliquei isso em outro vídeo, que é a importância de a gente separar em camadas para caso a gente queira fazer alguma modificação com mais facilidade. Inclusive é uma modificação futura, certo? Agora outro. Aplico novamente a máscara de recorte para que tudo seja do mesmo jeito, só no recorte da árvore, desse formato. Eu escolhi essa cor, cores claras agora, escolhi duas que vou ficar alternando, vou mostrar. O pincel, eu escolhi também uma pintura, na biblioteca de pincéis, vou escolher o pintura a óleo. Aí, tamanho 10%, opacidade 100%.
sempre nessa mesma direção, alternando a cor. Olha aí, fica uma mesclagem bem interessante, dá para perceber a luminosidade um pouco mais profunda, mais escuro, um pouco mais para frente, mais claro. E essas cores eu escolhi, como eu falei, mas vocês poderiam fazer num tom mais azulado, então vocês poderiam até fazer uma árvore colorida, certo? Mas vão acompanhando aí dessa forma. Isso não é exatamente um tutorial, mas é só um ensinamento, uma aulinha que vai fazer vocês entenderem como é que funciona o funcionamento da coisa. É isso. O tutorial, como eu já expliquei outras vezes, você segue um passo a passo e você tem que usar a mesma cor, até o mesmo programa, né? No caso, isso que eu estou explicando serve para qualquer programa. Inclusive no Photoshop tem o Clip Mask, né? Também a máscara de recorte, tem essas coisas. Cada programa tem uma maneira de usar, mas é tudo mais ou menos, a maioria é mais ou menos semelhante, certo? E de qualquer forma, a parte digital, né, o que aparece aí é a mesma coisa. O fundamento, é isso que eu quero dizer. O fundamento da pintura digital é a mesma, então é o mesmo fundamento. Então aqui eu estou basicamente mostrando o fundamento, porque nem todos vão usar o Procreate, né? Mas quem usar o Procreate vai sentir mais facilidade, porque eu estou mostrando também algumas funções do programa nessas aulas que eu tenho dado, assim, e que eu vou continuar, né? Tem muita line art aí pra gente pintar, pra gente colorir. E eu vou colorir também no modo tradicional. Já estou programando aqui uns vídeos. Sempre na mesma direção, alternando a cor. Eu não coloquei de forma acelerada para que vocês pudessem observar o que eu estou fazendo, observar melhor, certo? Por enquanto eu estou fazendo com captura de tela e depois eu estou narrando, né? Eu vou assistindo e narrando para vocês o que está acontecendo, mas vai ter um momento em que eu vou filmar mostrando as mãos e mostrando nesse programa os atalhos que a gente faz com as mãos. Mas de qualquer maneira dá para mostrar. Eu já andei mostrando, né? Com 2 toques você volta, olha eu alternando a cor. Com 2 toques de 2 dedos, ou um toque de 2 dedos, é isso. Você volta uma ação. Eu já andei explicando verbalmente, certo? Não mostrei porque eu fiz em captura de tela, mas verbalmente dá para saber o que eu estava fazendo. De vez em quando eu volto e tal, uma coisa que eu não gostei, porque o que eu faço é mais intuitivo, certo? Eu sei que existem técnicas para tudo, né? Mas eu gosto muito de usar o intuitivo e com a alma, e ir lá e sentindo e vendo o que eu não gostei, o que eu senti que não estava do meu agrado, então eu vou lá, desfaço. Que vocês podem observar a luminosidade aí, ela é homogênea, se ela não está num ponto só. É nesse ponto também, nisso também que eu quero explicar sobre a questão da intuição, né? Porque eu sei que eu estou fazendo dessa forma, não estou colocando uma luz só em um ponto, tá aí ela feita. Isso aí, essa é a árvore de uma forma mais simples, certo? Você pode acabar aí e começar a colocar as bolas e tudo ajeitado de outras coisas, mas quem quiser continuar, porque eu vou agora mostrar uma outra forma, uma forma de tornar ela
Olha, eu criei uma camada embaixo, porque não vou colocar uma máscara de recorte aí. Por quê? Porque eu quero preencher a árvore. Eu não quero mais somente no recorte dela. Eu quero preencher essas áreas que estão em vazio. Eu quero agora uma árvore mais cheia. Aqui eu tô seguindo num novo estilo de árvore aqui, certo? E intuitivamente, como eu tô falando. Olha, ao fundo uma cor mais escura. E como eu disse, existem técnicas para você entender onde está a luminosidade, a parte mais clara, a parte mais escura. Mas tudo isso que eu estou falando são coisas que eu senti. Através das coisas a gente vai crescendo, observa. A gente está observando tudo, as árvores, observando a vida. Isso fica gravado em nós, certo? E a nossa alma, ela é muito sábia. Ela percebe muito facilmente tudo. Então, quando a gente começa a colorir através desse sentimento da alma, certo? Você esquece técnicas, esquece tudo, porque você vai sentindo e a coisa vai acontecendo de acordo com o que você está com vontade, entende? Por isso que, como eu já expliquei, em relação a fundos abstratos, certo? Mas aqui não é abstrato, eu estou mostrando uma árvore e mesmo assim eu estou mostrando algo que foi intuitivo, não estou calculando técnica nenhuma aqui, mas vocês podem, de qualquer maneira eu posso explicar alguma coisa como essa que eu falei sobre as cores mais escuras ao fundo e quanto mais claro, mais para frente, mais para o externo, certo? Da árvore. Mas tentem fazer essa parte, tentem sentir, porque é muito importante para o artista, para quem está querendo crescer como artista, não somente com a parte técnica, como ser um designer de alguma coisa, sei lá, que precisa mais da parte técnica do que um artista, certo? Mas você quer crescer nisso, e isso também tem a ver com o bem-estar que eu tanto falo. O bem-estar tem a ver com a sua alma. Quanto mais contato você tem com a sua alma, mais bem-estar você vai sentir. Então é muito importante o desenvolvimento desse lado artístico, esse lado de intuição, de você sentir na alma o desenvolvimento da sua arte. Bem solto mesmo, de uma forma bem solta, sabe? Mesmo que contenha erros, isso não é tão importante. Entendem? Principalmente para quem está buscando colorir line arts, para isso, para sentir o bem-estar, né? Uma questão mais terapêutica também, certo? Olha aí, já mudei o pincel porque eu vou querer fazer uns detalhes. Olha aí. Isso a gente vai testando. Às vezes a gente não sabe de cara qual é o pincel que vai ficar legal. É intuitivo também, como eu falei. A gente vai testando, vai observando, vê o que ficou bom, vai voltando. Entende? É assim. É muito solto, muito livre. E realmente causa uma sensação melhor quando você vai com a alma do que quando você fica preocupado com técnicas. Por quê? Porque quando você está preocupado com técnicas, você está na mente. Na mente. E a mente, ela não é como eu posso explicar isso? Olha, sempre na mesma posição, certo? A mente, ela lhe prende um pouco mais aqui na parte mais densa, e nas preocupações e tudo mais. Tudo que você tem que não lhe causa bem-estar, está na mente, certo? Não está naquele mais profundo ser na sua alma lá dentro. Está sem essas camadas. Eu sei que a mente é uma ferramenta, como eu já expliquei para vocês também, que a alma usa a mente também. Isso que a gente está sentindo intuitivamente, ela vai precisar da mente para poder colocar aqui no externo, certo? Então, quando eu falo mente, eu estou falando de uma mente ego, uma mente que já está um pouco com camadas com resíduos, com coisas que não são exatamente da sua alma, que foram coisas que vocês aprenderam e coisas que não são muito pertencentes a você e acaba causando mal-estar muitas vezes, porque são feridas, algumas vezes são coisas dolorosas, outras vezes são coisas falsas que não são você, isso também já causa mal-estar, porque a alma meio que reclama daquilo que não é dela, daquilo que não é puro, certo? Daquilo que as impurezas, que eu chamo essas camadas que a gente cria, que às vezes você concorda, que você acredita que é verdade, certo?
Você vai acreditando que aquilo é verdade e vai tomando aquilo como se fosse você. Isso são as impurezas que acabam tirando um bocado do bem-estar da alma, certo? Então eu estou aproveitando que eu estou fazendo essa pintura em tempo real para dar esses alertas a vocês que estão querendo sentir esse bem-estar e entender por que é importante a gente ir buscando esse lado artístico que todos têm. Todos temos esse lado artístico, todos temos alma, certo? É só ir buscar lá dentro, na calma, você solto, sabe? Você pintar de forma solta. Pensar o mínimo possível na técnica, o mínimo possível. Você usa até a técnica no começo, mas aos poucos você... Assim, quem já tem essa facilidade para a arte já pode sentir e só exercitar isso para ir buscando mais e mais o que está na alma, certo? E buscando esse bem-estar. Só mesmo na prática daquilo. Mas as pessoas que ainda não desenvolveram tanto essa capacidade intuitiva do artista, e isso pode ser desenvolvido sim, certo? E é justamente se soltando, não tendo medo de errar, certo? O que acontece? Você vai errando mesmo e corrigindo e vai deixando solto. E vai sentindo o que aquilo lhe agrada, o que não lhe agrada. Isso vai desenvolvendo essa parte artística sua, certo? E aí você vai adquirindo sim bem-estar com muito mais facilidade, porque você vai estar mais perto da sua alma. Então tudo isso que eu estou falando ajuda em tudo. Ajuda não somente o seu bem-estar, como ajuda até o seu desenvolvimento da sua arte, do colorido, para quem quer somente isso, né? Olha, eu estou fazendo modificações na medida que eu vou percebendo a necessidade, certo? Eu estou usando eu estou usando 3 cores aqui, certo? Eu não estou modificando muito as cores, não. Estou modificando mais os pincéis. Acho que foram uns 3 ou 4 pincéis. Não é um tutorial, por isso que eu estou falando assim. E eu estou aqui observando o que eu fiz e ao mesmo tempo narrando e conversando com vocês, certo? Então, por isso que eu estou falando assim, mas quem quiser dar uma olhadinha, quem quiser ver com mais detalhes, pode ir parando o vídeo e observando quais os pincéis, anotando as cores, porque eu coloquei em valores, né, naquela paleta de valores, então dá para ver qual é o número da cor. E aí vocês anotam o número da cor. Assim, quem quiser fazer igual, pode fazer observando isso que eu estou dizendo. Olha aí, observando. Olha aqui, de novo, esse pintura e pintura a óleo, pincel. É assim, vocês podem parar e anotar. E de qualquer maneira acaba saindo, vocês podem fazer o próprio tutorial de vocês aí. Quando vocês anotam isso que eu coloquei, certo? Porque aqui é assim, é solto, até mesmo a aula é solta. Não somente a pintura. Eu gosto assim, sabe? Eu gosto mais do que tutorial. Mas pode ser que, provavelmente, eu vá fazer algum tutorial. Mas eu gosto dessa forma. Eu gosto dessa liberdade. E de qualquer maneira é gravado, como eu expliquei. É só parar o vídeo e anotar. Não tem... É tudo tão mais simples agora, né? Eu digo assim, no modo digital é tudo tão mais simples, porque... se você vai assistir uma aula ao vivo, não tem como voltar, não tem como parar, você tem que perguntar ao professor. E aqui você pode até perguntar a mim aí nos comentários, você pode até fazer os seus questionamentos e tal, que eu respondo, é só colocar aí. E ao mesmo tempo vocês podem voltar, podem parar, é muito melhor uma aula no digital. Eu estou só colocando os detalhes, colocando agora uns detalhes de luminosidade, aquele verde bem clarinho, mais amarelado. Olha aí como está toda
A árvore, a luminosidade é homogênea, mas está bem heterogênea as cores, porque quando a luminosidade é só para um lado, não fica tão assim espalhado, não fica tão mesclado, fica mais tipo o verde bem mais claro fica mais para um lado do que para outro. É diferente daí, você pode ver que está bem distribuído, porque a luminosidade ela está pegando por inteiro, não está só de um lado. Olha como é interessante como vão parecendo galhos, né? A gente fazendo assim de forma solta. Ó. Eu vou colocar o escuro novamente em algumas partes, porque eu quero ir ajustando algumas coisas que eu acho que não estão preenchidas. Olha ali. Ela não precisa ser simétrica e muitas vezes uma árvore no natural ela é torta e tudo mais, né? A natureza tem uma série de defeitos que embelezam a terra, certo? E na forma artística você nem precisa se preocupar em ser tão real. Às vezes fazer uma sugestão, uma impressão em quem assiste, em quem vê, às vezes é até melhor, às vezes capta mais a alma da pessoa, sabe? Assim, capta que eu digo assim, puxa mais a alma dela para a liberdade, entende? De qualquer forma, nessa daí eu vou ajustar uma coisa que vocês vão ver lá mais no final, porque nesse caso aí da árvore cheia eu preferi. Eu vou mostrar, vocês vão ver. Mais uma vez um claro. Olha ali, eu coloquei o escuro e o claro na mesma camada. Eu estou observando isso agora, eu me lembrei do momento em que eu vi isso. Porque eu teria que... Eu estava colocando em camadas separadas, né? Eu estava mostrando para vocês o trabalho não destrutivo. Mas isso não tem tanta importância, certo? Inclusive eu vou... Nesse programa, pelo menos, eu prefiro até diminuir as camadas, porque quando a resolução é muito boa, em alta resolução, diminui o número de possibilidades de a gente aumentar as camadas, até mesmo para animar e tal. Então eu às vezes vou diminuindo, eu coloco as camadas para caso eu queira mudar alguma coisa no momento, mas depois que eu sei que eu não vou mais usar aquilo ali, eu junto numa só, certo? Mas eu costumo guardar em algum lugar, às vezes dentro da mesma imagem, às vezes numa imagem duplicada, os originais. Eu sempre gosto de fazer um trabalho onde eu possa depois modificar, até fazer coisas diferentes com o mesmo trabalho, sabe? Às vezes não é nem uma questão de correção, às vezes a gente vai usar mesmo em outros trabalhos alguma parte que a gente gostou, que a gente quer usar. Mas não tem importância quando você esquece e deixa na mesma camada, não. Aquela parte já não vai poder ser modificada da mesma forma que as outras, mas não significa que isso não altera a arte, não, certo? Tem uns detalhes bem pequenos, talvez vocês não estejam notando direito, mas está sendo feito, detalhes bem pequenos.
Tá mais para cima agora. Eu estou indo e voltando, pode ver que está descendo aquela mensagem de desfazer. Porque nessa parte que você vai fazer os detalhes, você realmente tem que ir e voltar, porque às vezes uma pequena posição já não agrada seus olhos, já não lhe agrada. Você já vê que não é bem assim, isso aqui é um pouco diferente. Às vezes um pequeno movimento no pincel modifica a coisa. É um momento que a gente tem que ter mais atenção do que quando a gente está começando. Como um esboço. Por exemplo, o esboço de um desenho a gente faz de qualquer jeito, né? E aí depois a gente vai ajustando, e na medida que a gente vai... Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Eu estou ainda fazendo pequenos ajustes desse jeito, com pequenos detalhes que ainda faltam, né? Colocando uns espaços que estavam ainda em branco ou que estavam com muito eu ia dizer tinta, mas é digital, mas é como se fosse, né? Cor. Eu estava com umas cores claras exageradamente ali, eu coloquei uns mais escuros, mas mesmo assim ainda vai ter, olha, porque tem que cobrir, né, essa parte, mas agora de uma forma que o formato fica melhor. Eu acho que estava um pouco muito extenso a maneira como eu tinha posto o pincel. Então, agora eu estou meio que fazendo isso. E eu esqueci o que eu estava falando, mas vamos lá. Sim, estava falando do esboço, né? Pois é, então quando a gente já começa a melhorar a arte, né, o desenho, por exemplo, a gente já vai, nos detalhes, a gente já vai tomando cuidado, às vezes até mudando o lápis, mudando para uma ponta mais fina, às vezes até mais escura, vai mudando também. Da mesma forma a arte com tinta ou com o pincel digital, é do mesmo jeito. Quando começam os detalhes, você tem que ficar mais atento e qualquer movimento pode influencia, digamos assim, certo? E é justamente o momento que a gente mais sente a alma, porque você está mais atento. Quanto mais atenção, quanto mais em estado de presença, mais você está na sua alma, mais você sente a sua alma, mais fica fácil o acesso a si mesmo, entende? E a esse bem-estar. E a tudo que você quer realizar, né? Você realiza melhor. Diminua o pincel. Pode perceber que às vezes eu estou ali mexendo no tamanho do pincel. Usei também a borracha com o pincel de galho, o pincel que eu usei aquela cor bem escura. Sem querer foi uma...
Eu tô querendo preencher um pouco mais ali. Mesmo assim, no final eu vou fazer algo, vocês vão ver. E se vocês quiserem que eu acelere essas partes aí, vocês avisem, vocês coloquem nos comentários, vai depender também, né? Eu vou sempre observar a maioria. Porque não dá para agradar a todos, né? E claro, sempre a gente tem que, a coisa toda tem que partir de nós, né? A gente também tem que ser algo que a gente, que seja agradável para quem está fazendo, quem está oferecendo também, entende? Tem que ser conjunto, é uma coisa conjunta, existe um alinhamento com o professor, entre o professor e os alunos, tem que haver também alinhamento. Ainda tem mais detalhes. Estou usando a borracha, sabia que chegaria essa parte. Estou usando a borracha com aquele pincel que eu fiz as cores escuras, certo? Porque isso melhorou um pouco os detalhes ali dos cantos. Inclusive é galho, né? O nome do pincel, galho. Pronto, tá. Ai não, isso aí foi uma queda que deu, eu me lembrei agora. Uma queda que deu no programa de captura que eu uso no iPad. Já está perto de terminar. Estou fazendo isso bem cedo da manhã, porque já vai começar uma construção aqui do lado. Hein? Eu espero ter tempo de concluir antes de começar. Né? Pronto, eu juntei tudo certo, mas vocês não precisam juntar, não. Vocês podem fazer de outra forma. Vocês podem selecionar as camadas. Olha, eu estou usando o liquefazer. Poderia também ser de outra forma, existem outras formas para isso, mas eu escolhi esse que é até bastante rápido, certo? Para poder ajustar a árvore e ficar menos torta, eu queria ela um pouco mais reta, certo? E aí você não precisa juntar todas as camadas, vocês podem colocar num grupo, no Procreate, ou selecionar nesse programa, selecionar, e usar essa mesma função de liquefazer, que dá certo? Então tá aí, a árvore concluída. Ai não, peraí, eu vou ainda. Essa é a hora em que eu estou colocando ela, centralizando ela no papel, na folha, só isso, pronto, centralizei, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço fraterno, bem carinhoso. Olha, não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal caso vocês não estejam inscritos ainda. Então, um abraço fraterno, bem carinhoso e até a próxima.